Shalom, Reverim, Shalom, amigos, Shalom a todo o povo em Tchuvá, em todos os pontos do planeta Terra. É uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez aqui na Tchuvá Total e é sempre uma honra ter a sua participação aqui conosco em todos os estudos que são realizados aqui no canal, certo? Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Você, sua família, toda a sua parentela são muito bem-vindos aqui nos estudos do canal. Seja muito bem-vindo aos estudos de Maisai Hashlirim, Atos 2 Emissários, onde já estamos estudando o capítulo 2 e nesta noite temos a honra de seguirmos com o nosso estudo, certo? Depois de uma semana de trabalho, depois de um maravilhoso Shabat que tivemos neste último Shabat, com grandes ensinamentos que tivemos com o nosso querido Moré Felipe. E é sempre uma honra aprender mais e mais da Torá com todos os nossos morim, com todos os nossos professores que tanto têm nos ajudado, se disponibilizado para nos ensinar a respeito da palavra do Eterno, que é a Torá. Então, se você já está preparado, vamos ganhar tempo para já iniciarmos esse maravilhoso estudo. Como nós sempre fazemos, quero aqui agradecer a todos pelo carinho, pela atenção, na participação aqui no chat, também no comentário dos vídeos, certo? Tanto as palavras de incentivo, de agradecimento, também aqueles que não pensam da mesma forma em relação aos textos que estamos apresentando, certo? São muito bem-vindos, tá bom? Então vamos ao texto de Atos. Dando sequência, e sempre como nós fazemos, a partir do último texto que estudamos na aula anterior, tá bom? Então, Atos capítulo 2, verso 14, que diz assim, eu vou ler aqui a tradução, tá bom? Uma vez que nós já fizemos a leitura em hebraico na aula passada, diz, então levantou Pedro, Lucas utiliza a forma grega de expressar o nome dele, né? De Shimon Kefa, chamado Petrus. Afinal, era comum nessa época, e não só nessa época, também nos nossos dias, o judeu ter um nome realmente judaico e um nome relativo ao local onde ele vive. Isso nós vamos encontrar mais adiante, não apenas com Shimon Kefa, mas também com Shaul, que você conhece como Saulo, e que tinha por nome também Paulo, certo? Nós vamos ver isso com muita calma quando chegar o momento, tá? Inclusive tem um mito a respeito disso, sobre o nome de Shaul, né? Mas calma, quando chegar o momento vamos falar sobre Shaul. Então levantou Petrus e os 11 com ele, e levantou sua voz e respondeu, dizendo para eles, considerem para vocês, homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, escutem a minha declaração. É importante lembrar que o verso 14, Lucas está narrando o posicionamento de Shimon Kefa, aqui apresentado como Pedro. Isso depois de os seus irmãos Yehudim não entenderem o fato de seus irmãos, também Yehudim, estarem falando em idiomas de outras nações a respeito das maravilhas do Eterno, e que já estudamos aqui em aulas anteriores, que eles estavam falando justamente a Serit Hadevarim, os 10 pronunciamentos, as 10 palavras. Era isso que eles estavam falando. Então, veja só, agora ele vai falar a respeito disso, explicar para eles o que está acontecendo. E esse é o nosso foco do estudo de hoje, tá bom? O pronunciamento de Shimon Kefa. O que ele vai falar?
verso 15. Pois estes não estão bêbados conforme vocês estão pensando, pois não observam que é a terceira hora do dia? Então, alguns chegaram a murmurar, dizendo que os nossos irmãos que ali estavam, que estavam sendo, digamos, sobre ele que veio o mover do Eterno e que estavam falando conforme o mover os direcionava, os capacitava a falar em um determinado idioma, murmuravam alguns dizendo que eles estavam embriagados. Então Shimon Kefa já como que dizendo, não, esperem, segura aí. Eles não estão embriagados, conforme nós acompanhamos aqui no verso 15. Uma vez que ainda é a terceira hora do dia. É importante lembrar que terceira hora é porque a hora era contada a partir das 6 horas da manhã, digamos assim, né? Então, de 6 às 7 é a primeira hora do dia. De 7 às 8, a segunda hora do dia. E de 8 às 9, a terceira hora do dia. Certo? Portanto, era aproximadamente ali o que nós conhecemos como 9 horas da manhã. Certo? Então, Shimon Kefa está falando, é importante prestar atenção. Certo? E falando em prestar atenção, eu peço a você que também preste bastante atenção, tá? Às vezes, o que você está procurando entender, nós, às vezes, acabamos de falar aqui, certo? E às vezes a pessoa, né, escrevendo ali no chat acaba perdendo o fio da meada e a resposta já foi até dada, né, pelo professor que está apresentando, tá bom? Então, preste bastante atenção, tá? Shimon Kefa está falando, verso 16. Arze hu hadavar hamor beyad Yoel Hanavi. No entanto, isto é a palavra que foi dita pela mão de Yoel, Beyad Yoel, Joel, o profeta Hanavi, certo? Então, olha só, agora esse é o primeiro momento em que na carta alguém, neste caso, Shimon Kefa, aqui apresentado como Pedro, está fazendo menção aos profetas, em específico Joel, certo? Então ele está direcionando para os profetas. Então lembrem-se, gente, se quisermos entender, como nós sempre dizemos, escritos nazarenos, é importante observar principalmente a Torá, observar os profetas e observar os escritos. Tudo que acontece e que é narrado nos escritos nazarenos é compreendido à luz do Tanar, que são os livros, o grupo de livros que eu acabei de citar, certo? Repetindo, Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que você tem, certo? Neviim, profetas, e Ketuvim, escritos, tá bom? Então, é a partir deles que se entende o que acontece nos escritos nazarenos. Então, aqui Shimon Kefa faz menção à palavra que foi dita por Yoel, pela mão, isto é, pela ação, né, de Yoel. Agora, detalhe, o que Yoel disse e que Shimon Kefa está se referindo a ele, não veio do próprio Yoel, mas o Eterno realmente instruiu, falou com Yoel para que ele falasse ao povo de Israel. Tá bom? E diz assim, verso 17. O que está registrado em Yoel que Shimon Kefa está se referindo? Verraiá, e acontecerá, Be'arit Hayamim, no fim ou na conclusão dos dias, Neum declarou Adonai.
Olha só, declarou Adonai. O quê? Ashpur, derramarei et ruachi, o meu mover, al kol basar, sobre toda a carne, venebiu, e profetizarão Bneichem, vossos filhos, Uvenotachem, e vossas filhas, Uvarurechem, e visões, Razeonot, perceberão, e Ru Raziknechem, perceberão vossos velhos, perceberão, examinarão ou inspecionarão, certo? No sentido de perceber, examinar vossos velhos, vossos anciãos, certo? Veziknechem, halomot e halomum, halomot e halomum, e sonhos sonharão. Vale lembrar que aqui vale, né, os comentários, claro. E para iniciar, o que eu queria falar para você a respeito do verso 17, que se refere à profecia de Yoel, gente, talvez na sua versão tenha a palavra jovens, né? Aqui, vossos jovens sonharão. Porém, no texto em hebraico nós não encontramos isso, certo? Nem na citação de Shimon Kefa, quanto no próprio texto do profeta Yoel, tá bom? Então vejam só, vamos por parte aqui, para a gente entender muito bem o que Shimon Kefa estava falando. Então, quando ele diz que no Be'aharit Hayamim, no fim ou na conclusão dos dias, no fim dos dias, muita gente pensa que o fim dos dias que ele está se referindo aqui se refere ao fim do mundo, a uma grande catástrofe que viria, certo? Inclusive, como eu sempre digo, cuidado com os filmes, tá? Não é para você deixar de ver os filmes bíblicos, tá? Mas tenha cuidado. Por quê? Porque às vezes o autor de alguns filmes, obviamente, ele vai produzir cenas, bem como a cronologia, digamos assim, do roteiro, da história do filme, dentro da forma ou da percepção dele, certo? Tudo vai acontecer ali a partir da percepção do autor, do diretor, de toda a equipe cinematográfica que vai produzir aquele filme, tá? Então, em relação ao texto que diz que no fim dos dias ou na conclusão dos dias, isso tem levado muitas pessoas a achar, repito, que se refere ao fim do mundo, no fim dos dias, no fim do mundo, né? Quando o mundo se acabar. Não é exatamente isso, certo? É importante estar atento a essa questão. Neste caso, gente, o fim dos dias se refere exatamente ao fato de chegar o dia em que aquilo que o Eterno determinou que acontecesse, de fato acontecesse naquele dia. Entende? Tudo bem até aí? É isso, no fim dos dias, isto é, quando já estava chegando o dia para acontecer aquilo que o Eterno determinou, aí sim, certo? Não tem nada de fim do mundo aqui, tá bom? Muito cuidado. Então, no fim dos dias, e agora que está acontecendo dentro do contexto, né, do que nós estamos vendo em Atos, Shimon Kefa está falando, o que é esse fim dos dias? É aquilo que nós já acabamos de ler, certo? Nos textos anteriores, que se refere nos últimos dias da contagem do Sefirat HaOmer, da contagem do Omer, isto é, de Pessah até Shavuot, portanto 50 dias de contagem. Isto é, no final da contagem para a celebração de Shavuot, é justamente o que se refere Be'aharit Hayamim, no fim ou na conclusão dos dias. Existem profecias
que é preciso realmente analisar com calma, na verdade todas elas, né? Analisar com calma o que cada uma se refere. Muitas se cumpriram, algumas estão se cumprindo nos nossos dias, certo? Dolan Hazé, neste mundo, e muitas se cumprirão, certo? Profecias se cumprirão. Nesse caso, Shimon Kefa estava dizendo que essa profecia que está registrada no profeta Yoel havia se cumprido, ou estava se cumprindo naquele momento, certo? E, como diz ele, referente ao Eterno, né? Disse o Eterno pelo profeta Yoel que derramaria o seu mover sobre toda a carne e profetizarão vossos filhos e vossas filhas. Bem, Veneviu e profetizarão, marquei aqui em vermelho para você saber a palavra que eu estou me referindo, tá? Veneviu, o que é isso? É importante aqui nós abrirmos esse parênteses para explicarmos o que é profetizar, né? Veja que a palavra Nevi, que é profeta, né? Ou profetizar, o que significa isso? Gente, profetizar, de uma forma bem simples e bem direta, o que significa? Falar conforme o Eterno ordenou que aquela pessoa, aquele profeta, falasse. É ser um porta-voz do Eterno, sendo que o próprio Eterno separou aquela pessoa para comunicar aquilo que o Eterno separou para reportar ao povo de Israel, certo? Esse é um profeta. Então, nos nossos dias, e aqui eu já deixo aqui uma atenção para não usarmos essa expressão profeta, profetizar, de uma forma leviana, de qualquer jeito. Nós já falamos aqui uma outra vez, então é importante termos zelo pelas coisas do Eterno. É importante nós lembrarmos disso. Não se chama alguém de profeta assim, de qualquer jeito. Certo? Profetize aí você, profetize aí aquilo, profetize isso. Tenhamos muito cuidado com as coisas do Eterno. Muito cuidado, muito respeito, muita consideração, temor, certo? É um dos princípios quando nós retornamos para o caminho do Eterno, o respeito, certo? Então, pisa no freio aí com calma quando for utilizar essa expressão, certo? Tem que ser usada no momento certo, com as pessoas a quem o Tanar se refere como profetas, certo? Muitos profetas existiram em Israel, muitos mesmo, certo? E aprove ao Eterno fazer parte do Tanar, estes cujos nomes são os livros que compõem o Tanar, certo? Mas houveram muitos mesmo. Então, repetindo, para a gente fechar aqui esse parêntese, profeta é aquela pessoa que fala conforme o Eterno lhe deu a falar, certo? Para um rei, para o povo de forma geral, esse é um profeta. Isso é profetizar, tá certo? Que é exatamente o que aconteceu com os nossos irmãos do caminho em Tchuvá, na hora em que estavam falando as maravilhas do Eterno, a Aseret Hadevarim, as 10 palavras, em vários idiomas. Era o Eterno quem estava dando a eles, ou direcionando a eles que falassem. Então, naquele momento, eles estavam profetizando. Entendeu? Nenhum deles estava em um estado de transe, né? Nenhum deles estava fora de si. Todos estavam conscientes, todos estavam sãs, de sã consciência, e o que estavam dizendo era direcionado pelo Eterno. Portanto, estavam profetizando. Entendeu?
Então isso é profetizar, gente, tá? Então voltando ao texto, e foi exatamente o que aconteceu, né? Eles estavam profetizando. Olha aí o sinal, né? Estavam profetizando. E vossos filhos e vossas filhas, visões perceberão vossos velhos. Quando você vê essa palavra, né, visões, resionot, visões, qual foi, naquele momento, a visão que eles tiveram? Vamos lembrar aqui do texto. Qual foi a visão que eles tiveram? Lembra que eles viram sobre a cabeça uns dos outros línguas com aparência de fogo, isto é, uma chama. Isso em visão, tá? Uma chama sobre cada um deles. Olha aí. Shimon Kefa está mostrando, lembre-se, que o profeta Yoel disse, direcionado pelo mover do Eterno, aconteceu naquela hora. Certo? Portanto, mais um sinal de que esta profecia tem tudo a ver com o que estava acontecendo. Shimon Kefa quem está explicando. Certo? E sonhos sonharão. Bem, naquele momento exatamente, não necessariamente ocorreu, mas nós vamos mais adiante, conforme a leitura, estudar e você lembra, certo, do texto em que Shimon Kefa, ao dormir, o Eterno, em sonho, lhe deu uma visão a respeito de um grande lençol e sobre ele haviam vários animais impróprios para a alimentação. E ele escutou uma voz dizer para ele: mata e come. Certo? Esse é um texto que nós vamos estudar mais adiante. Então, olha só. E sonhos sonharão. Certo? Então, gente, óbvio, isso não foi exatamente naquela hora, mas iria acontecer dias posteriores a estes. E com o próprio Shimon Kefa, com Pedro. Olha aí, né? Tá, gente? Então, foi muito preciso a forma como Shimon Kefa trouxe à tona a profecia de Yoel, que se refere a exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Verso 18. Vegan al avadai ve'al shifchotai beyamin hachema expor et roari venibaú, também sobre meus servos e sobre minhas servas, nos dias derramarei meu mover e profetizarão. Foi exatamente o que aconteceu antes do momento em que Shimon Kefa estava falando aos seus irmãos Yehudi, judeus. Certo? E não para por aí, tá? Tem mais, verso 18. Diz assim: Venatati e farei, e presentearei, né? Mas o termo que mais se encaixa realmente no texto é e farei. Venatati moftim bashamai, e farei maravilhas ou sinais dos céus, bashamai, mima al, em cima, veutot baaretz, e sinais na terra, mitachat, embaixo, dan, sangue, vaesh, e fogo, vetimru, ashan, e colunas de fumaça. Então, eu já deixei aqui essas duas imagens para nós justamente fazermos essa ligação que Shimon Kefa está explicando, que é justamente sobre o texto do profeta Yoel. Isso também aconteceu naquele dia
minutos antes de Shimon Kefa falar. Então vamos lá. E farei maravilhas nos céus. Qual foi a maravilha que aconteceu nos céus e que também aconteceu naquele dia, naquele momento, no final da contagem do Sefirat HaOmer para Shavuot? Aquela voz, aquele som, aquele barulho, aquele estrondo que aconteceu em Shemot capítulo 19, 20, por ocasião do eterno descer no Sinai, no monte, no Sinai, que da mesma forma aconteceu no relato de Atos 2, veja só, aquele estrondo, aquele barulho, como que um som de chofar muito forte, certo? Então olha só as maravilhas nos céus. Olha só, veja o contexto do profeta, o que ele disse que Shimon Kefa está se referindo. Além disso, sinais na terra, certo? Sinais na terra. O que são os sinais na terra? É justamente o momento, vamos aqui, Shemot capítulo 19 e 20. Os sinais na terra é justamente quando o Eterno desce sobre o monte. Sinais na terra. Ou, veja só, é comum você ver um monte realmente arder em chamas. Nós temos aí os vulcões, né? Que é um efeito totalmente natural, né? Mas da forma como aconteceu, está registrado na Torá em Shemot, Êxodo capítulo 19, capítulo 20, antes do Eterno falar e quando ele estava falando no monte, daquele jeito, só quem estava lá, só quem presenciou e que viu literalmente da forma como aconteceu, tá? E da mesma forma como esta maravilha que aconteceu de o Sinai arder em chamas e o Eterno falando ali, da mesma forma aconteceu em Atos capítulo 2, a celebração de Shavuot. Olha só, e aqui eu trouxe essa imagem, né? Um recorte de uma imagem para você ter uma noção disso. Assim como o Eterno desceu sobre a montanha em fogo, da mesma forma ele desceu, o seu mover desceu sobre cada um dos nossos irmãos que estavam reunidos por ocasião de Shavuot. Que maravilha! Sinais na terra, certo? Uau, né? Veja só. Então, olhando para essa imagem aqui, ó, que eu trouxe para você, para o nosso estudo, a gente faz esse link e passa a entender realmente que, assim como essa pessoa, que é uma das que estavam reunidas com nossos irmãos ali também, a imagem lembra muito uma menorá, certo? Uma menorá de um braço, vamos dizer assim, certo? Menorá é uma luminária, tá, gente? Nesse caso, essa pessoa é como se fosse uma luminária. E para que haja combustão, para manter essa chama, é preciso que, comparando com uma menorá, é preciso que dentro dela tenha azeite, né? Tenha óleo. Então, se não houver o azeite em seu interior, então não há combustão, não há luz. E o que é esse azeite em nosso interior? A palavra do Eterno em nossa vida, em nosso modo de viver. A sua Torá, a sua instrução, ensino, e que infelizmente tem sido traduzida com a palavra lei. E que muitas pessoas estão utilizando essa palavra lei, se referindo à Torá do Eterno como se fosse algo que aprisiona as pessoas. Vamos chegar em Shaul, vamos chegar nas palavras de Shaul, certo? Não é agora, tá? Então, veja só, que maravilha. Então, significa que para que haja luz, olha só a representatividade,
para que haja luz a partir do nosso modo de viver, do nosso comportamento, das nossas ações, é preciso que dentro de nós esteja a Torá escrita em nosso coração, sendo praticada em nosso modo de viver. É assim que a luz da Torá brilha aonde quer que nós formos. Incrível, né? Depois do ponto seguido aqui, Dan, aqui ó, Dan, sangue e fogo e colunas de fumaça. O que é isso? Hã? Que está registrado no profeta Yoel. Shimon Oquefo está se referindo a isso. Então vamos lá, eu separei aqui esse slide especialmente para você. Tá? Vamos lá, sangue. É importante lembrar que na Torá, o Eterno nos ensina que no sangue está a vida. É uma das instruções do Eterno para nós não nos alimentarmos de sangue, certo? Pois do sangue está a vida. É uma instrução do Eterno, ok? Portanto, nós estudamos isso com mais detalhes em porções que tratam a respeito desse tópico. E, neste sentido, qualquer tipo de tempero, de comida, de preparo e que leve em consideração o sangue do animal é transgressão da Torá, transgressão da palavra do Eterno, certo? É transgressão, tá? Então, no sentido do texto aqui, sangue, ou seja, vidas, tanto, olha só o link, né, das pessoas, tanto do povo de Israel quanto das nações que estavam diante da montanha no Sinai, quanto dos nossos irmãos que estavam reunidos em Jerusalém por ocasião de Shavuot, vidas, certo? Sangue, se referindo a vida. E o fogo? Ora, né? É justamente o fogo, certo? A chama em que ficou o Sinai e que também apareceu sobre a cabeça dos nossos irmãos em Shavuot. Olha só, né? Esse estudo de hoje lembra muito, né, os textos que nós já estudamos. E Shimon Kefo está explicando isso para os seus irmãos de Yehudim, vai lembrar isso, né? Agora, coluna de fumaça. Não, agora, irmão Raimes, isso não tem como. Gente, por que colunas de fumaça? Tem tudo a ver. Ora, se assim como o Monte Sinai estava em chamas e por causa das chamas ele propagava acima dele uma coluna de fumaça por ocasião da chama, você percebe aqui no texto que ele usa a expressão no plural, certo? Aqui, ó, em hebraico, vetimrot, vetimrot. Esse ot no final aqui, ó, é plural. Colunas, colunas. Então, ele estava se referindo ao Monte Sinai singular, o monte? Não. Então, o que são essas colunas no plural? Cada uma das pessoas, que são os nossos irmãos de Atos 2, que estavam ali juntos, cada um como se fosse a montanha, o Sinai, certo? Portanto, colunas de fumaça por ocasião do fogo. Mas eles estavam pegando fogo literalmente? Não. Foi uma visão dada a eles por parte do Eterno, certo? Quando o seu mover veio sobre cada um deles. Então essas colunas é cada uma das pessoas que eu trouxe aqui apenas a imagem de uma pessoa, né? E que representa todos eles que estavam reunidos ali no dia da celebração de Shavuot, no final da contagem, tá bom? Tá dando para você entender? Tá certo? Continua ainda no verso 20, que diz assim: Hashemesh yechaper lehosher vechayara ledan
Lifnei bo. Yon Adonai Hagadol Verhanurá. O sol mudará para escuridão e a lua por sangue, diante da entrada do grande e temível dia de Adonai, o Eterno. E aqui mais uma vez, gente, o dia de Adonai, o dia do Eterno. Certo? Mais um mito está diante de nós a respeito justamente dessa expressão, Yom Adonai, certo? O dia de Adonai. Então vamos por parte, tá? Para a gente entender direitinho. Como assim o sol mudará para a escuridão e a lua por sangue? Bem, como você pode observar aqui nesse GIF, certo? O GIF animado, né? Gente, como eu já utilizei em vídeos anteriores, ou melhor, em estudos anteriores, esta estrela, né? Que é a estrela mais próxima de nós, inclusive, que é o Sol. Veja só a glória, o fulgor, a potência que é justamente este corpo celeste e que é a criação do Eterno, o Sol, né? E que a partir da energia que é transmitida dele, a partir das radiações que ele emite, no nosso planeta existe a manutenção da vida em vários aspectos, né? Então, sem a presença deste corpo celeste criado pelo Eterno, obviamente, bem como tudo que existe no universo, sem a presença dele, realmente, a vida não seria possível aqui na Terra, certo? Isso é uma precisão incrível, gente, tá? Então, se o movimento do nosso planeta em torno do Sol fosse um pouco mais rápido além do que é, então os dias seriam mais curtos. Se o movimento da Terra, por outro lado, fosse um pouco mais lento, então os dias seriam mais longos. Portanto, seríamos torrados pelo Sol, digamos assim, né? Se fosse mais devagar, se fosse mais rápido, então não daria tempo de toda a manutenção no planeta, certo? Mas nós não estamos num seminário de física, né? Nós estamos estudando os textos, certo, de Atos, que nesse momento se refere ao texto do profeta Joel. Mas por que eu estou falando isso? Gente, repara o seguinte: mesmo o sol com toda a sua força, com toda a sua glória, como eu já falei, certo? Por que no profeta Joel o Eterno se expressa dessa forma? O sol mudará em escuridão. Então esse grande corpo celeste não poderá impedir o que o Eterno determinou que acontecesse naquele dia. Entendeu? Eu pergunto para você, você tem como parar a atividade do Sol? Todas as reações nucleares que acontecem nele, certo? Que é a chamada fusão nuclear, átomos de hidrogênio interagindo a todo instante, e a partir disso se tem essas radiações aqui. O ser humano tem condições de desligar essa função dele? Imagina. Óbvio que não. Mas o Eterno, olha só, o que o profeta está dizendo? Que nem mesmo o sol, com toda a sua glória, com toda a sua força, pode impedir a ação do Eterno. É isso que significa o sol mudará para a escuridão. Na sua tradução para português da sua Bíblia, talvez esteja o sol se converterá em escuridão, alguma coisa assim, né? Tá? Eu peguei realmente o texto em hebraico, tá? Então, quando o Eterno vai realizar algo, gente, nada pode impedir. E o modo de expressar isso através do profeta é dessa forma: o sol mudará para a escuridão. Não quer dizer que o sol vai desaparecer, certo? Então, quando acontece, por exemplo, um eclipse, algumas pessoas ficam
aterrorizadas. Alguns, certo, começam a bater em panela, né? Você, inclusive, você deve conhecer esse costume, né, de alguns, tá? Eu digo isso com todo respeito, tá bom? Nós não estamos aqui nos desfazendo da crença de algumas pessoas, muito pelo contrário. Mas o que eu estou dizendo é que o texto do profeta Joel se refere simplesmente a isso que eu acabei de explicar, tá, gente? Repetindo, que quando o Eterno vai agir, nada pode impedir. Mesmo a magnitude do Sol, por exemplo. É como se o brilho do Sol fosse ofuscado diante da glória do Eterno, diante da sua ação, do seu poder, da sua realização. Entende? Da mesma forma, a Lua. E olha que a Lua, ela, na física nós estudamos isso, né? Ela é uma fonte de luz secundária, porque ela não tem luz própria, mas reflete a radiação ou a luz que sobre ela incide, que no caso é a luz do Sol. Então, se você percebe a Lua, né, ali na sua posição, então significa que ela está refletindo a luz que vem do Sol, tá bom? Você consegue desligar a Lua? Você consegue fazer ela sair de sua posição? O ser humano a gente não consegue fazer isso. Portanto, é algo que está além do nosso domínio. Mesmo assim, diante do eterno, agora quando se trata do eterno, da sua ação, do seu mover, nada pode incluir, nada pode impedir, incluindo a lua, certo? Como diz o texto, aí eu separei aqui essa imagem, ó. E a lua por sangue. Olha só, então, gente, a famosa lua de sangue, né? Ela, apesar de haver por aí, certo, toda uma superstição, todo um, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas o que o profeta está dizendo aqui, gente, é que até mesmo o brilho da lua será atenuado. Este grande corpo celeste, né, este satélite natural que circunda, digamos assim, a Terra, e junto com a Terra circunda o Sol, ele, a Lua, ou melhor, ela, a Lua, não pode impedir, mesmo com a sua glória, não pode impedir a ação do Eterno. Então, o fato dela se tornar sangue, né? A Lua por sangue, é justamente ela ter o brilho dela atenuado, como você está percebendo aqui, ó, tá, gente? Portanto, quando acontecer, e aqui fica até uma dica para você. Toda vez que você vê esse, por sinal, lindo fenômeno, certo? A lua de sangue foi assim que foi chamada, né, até os dias de hoje. Quando você vê a lua dessa forma, seria interessante vir você lembrar ou ser naquele momento um memorial de que ao você observar esse lindo fenômeno da lua, você lembrar que nada pode impedir o mover do Eterno. Se ele escolheu, se ele decidiu que tal dia vai acontecer aquilo que ele determinou, vai acontecer. O sol vai perder o seu brilho, isto é, ele não vai impedir, ele vai, é como se ele saísse de cena, entende? E a lua, da mesma forma, é como se ela desse lugar para o que o Eterno vai fazer. A glória deles, do sol e da lua, é atenuado, eles perdem o seu brilho quando o Eterno vai fazer, quando o Eterno vai realizar. Nada pode impedir o mover do Eterno. Isto é, a ação do Eterno. Tá dando para você entender aí? Tá? Então não fique com medo, tá, gente? Tá? Inclusive, essa coloração da lua, por sinal, fica muito bonita. Quem já pôde observar tem a ver justamente com o ângulo da luminosidade desse conjunto Sol, Terra e Lua, né? Existe ali uma refração da luz por ocasião da atmosfera terrestre e que, quando incide sobre a Lua, é justamente a faixa de frequência da luz nesse tom meio que alaranjado, quase se tornando em vermelho, né? Que é um fenômeno natural, gente, tá? Não tem nada de demais aqui,
tá certo? Então, quando você lê o texto, olha só, e verifica o contexto dele, você passa a entender melhor o que o profeta, pelo mover do Eterno, está se referindo, tá, gente? É isso que ele está dizendo, tá bom? Ok. E o nosso último texto neste estudo, Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno, diz assim, verso 21. Verraya kol asher ikra, e será que todo aquele que chamar Bishen pelo nome do Eterno, Imalet, será salvo, será liberto. Né? Olha só. O que nós temos que lembrar aqui também, gente, é que, veja só, o que significa chamar pelo nome do Eterno? E aqui talvez alguém pode se levantar dizendo assim, não, mas tá vendo? Nós precisamos saber pronunciar o nome do Eterno, porque senão como é que nós vamos chamá-lo? Não é disso que o texto está falando. Eu vou apresentar para você, tá bom? Repito, muito zelo com o nome do Eterno. Não fique se aventurando em fontes, entre aspas, de estudo A, B e C a respeito sobre a forma como se pronuncia o nome do Eterno. Muito zelo pelo seu nome. Por que você quer saber? Para depois colocar o nome do Eterno em fulano, em ciclano, em beltrano, nas coisas? Muito zelo, muito cuidado, certo? Muito cuidado. Então, o que significa, irmão Raimes, a respeito sobre chamar pelo nome do Eterno e ser liberto, ser salvo? Ora, devemos lembrar de uma coisa. Quando você lê, certo? Todo o livro de Joel, você vai perceber que a mensagem central do profeta Joel, por parte do Eterno, é: voltem para o Eterno. Voltem para mim, o Eterno falando. Nós vamos ver esse texto, certo? Tanto é que eu separei aqui para o nosso estudo. Vamos ler aqui alguns textos, tá? Que diz assim: Joel capítulo 2, verso 12. Vegan atá neum Adonai. E também agora declara o Eterno, Adonai. Chuvu, voltem, retornem, Adai, até mim, retornem para mim ou até mim. Bechol levavichem, com todo o vosso coração. Uvetson, e com todo o vevri, e com todo o vosso coração, e jejum, o vemisped, e em lamento. Chuvu, eu separei aqui, é daqui que também flexionado nós temos a palavra chuvá, que você conhece como techuvá, nós falamos assim, né? Para ficar assim bem explícito, né? Bem didático a forma, techuvá, que por causa dos dois sinais, do sinal chamado shivá, que acelera um pouquinho, né, no início, na palavra em que está, que são aqueles dois pontinhos, esse aqui, ó, tá? Debaixo do nun aqui, ó, esse sinal chamado shivá, ele acelera a forma como você pronuncia, né? Tanto é que aqui, ó, neum, bem rápido, neum, chuvá, certo? Então, mas aqui nós temos a palavra chuvu, que tem o mesmo sentido, certo? Chuvu, voltem, retornem até mim. Essa é a mensagem central no livro do profeta Joel. Mensagem essa que é o tema central nos ensinos do nosso Mashiach Yeshua a respeito da Torá. Todo o ensino dele
entre aspas, certo? Isto é, o que ele viveu e ensinou, gira em torno disso. Voltar para o eterno, retornar para o eterno, certo? E essa, inclusive, é até os nossos dias e continuará sendo a mensagem central da Torá. Retornem para o eterno, voltem para ele. Como assim, ô irmão Raimes? Mas eu procuro viver uma vida separada para o eterno. Voltar para o eterno não significa necessariamente você participar de tantos estudos. Isso é muito bom, né? Estudos bíblicos. Não necessariamente você já retornou para o eterno. Se retorna para o eterno quando a palavra dele é vivida na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Entende? É assim que se volta para o eterno. Quando nós nos sentamos diante do eterno e passamos a prestar atenção nas suas palavras, o que ele falou, e quando nós passamos a obedecê-lo, é assim que nós retornamos para o eterno. Tá? Então, chuvu, voltem, retornem para mim, disse o eterno. Com todo o vosso coração. Muitos até estudam conosco e temos a honra da sua participação. Muitos, inclusive, pessoas que nem chegam a participar no chat. E eu sei, existem pessoas que estão nos acompanhando, nos prestigiando com sua participação. Porém, ainda não retornaram para o eterno Bechol Levavichem, com todo o vosso coração. O seu coração ainda está dividido entre o que você acreditava e o que o eterno ensina. A perspectiva que você tinha antes de conhecer o caminho de retorno ao eterno, que é o caminho da Torá, e a forma como você enxergava a escritura, entende? Não precisa você comentar aqui, e nem muito menos comentar na descrição do vídeo, tá? Você que está me ouvindo agora, sabe como está o seu coração diante do eterno. Se você ainda não retornou para ele com todo o seu coração, eu digo para você, retorne o mais breve possível. E você vai ver o quão grandioso é servir ao eterno e caminhar no seu caminho, que é o caminho da Torá. Bom? E com jejum e com pranto e com lamento, certo, de todo o coração. Verso 13. Vekiru levavchem, e rasguem os vossos corações, ve'al, e não begdechem, e não as vossas vestes. Vechuvu, novamente, e voltem, e retornem, El Adonai, para o eterno Elohim, vosso Elohim, Ki Hanon, Verrum, Hu, Errecha, Errer, Apaim, Verav, Chesed, Venichan al Haraá. Voltem para o eterno, para Adonai, o Elohim de vocês, pois gracioso e compassivo é ele, tardio em irar-se e abundante em chesed, graça. Para quem acha que a graça só começa a partir de Matitiahu, olha aqui, no profeta Yoel, Tanar, conhecido pelas nações como Antigo Testamento, um termo nada apropriado para o Tanar, certo? E consola por causa do mal, por causa da miséria, da aflição. Talvez em sua
A tradução em português está assim: que o Eterno se arrepende do mal. Eu acho que é isso, né? Que o Eterno se arrepende. É complicado, gente, esse tipo de tradução para o português, que inclusive é muito corrente aqui no nosso país, certo? E olha que existem revisões e atualizações, até uma comissão revisora. Eu fico, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, mas isso faz tornar o texto tendencioso para aquilo que o Eterno não é, certo? Ele não se arrepende daquilo que faz, porque tudo o que ele faz é exato e é concreto, certo? Aqui diz o texto que ele consola por causa do mal. Isto é, o Eterno consola, certo? Por causa do mal. Que mal? A miséria, a aflição. Ele é gracioso, certo? A sua graça realmente é um dos seus atributos. Veja só, tá, gente? Então, repito, a mensagem central que está no profeta Ioel, tudo que está escrito ali é realmente a respeito sobre retornar para o Eterno, para a Torá, para a palavra de Adonai, certo? Então, o que aconteceu em Atos 2, quando o mover do Eterno veio sobre os nossos irmãos, era um sinal que estava mostrando que sobre aqueles sobre qual desceu o mover do Eterno, seus corações estavam, entre aspas, nesse sentido, né? Nesse contexto, estavam com os corações rasgados, abertos para o Eterno. Pergunto a você: o seu coração está rasgado, aberto, entre aspas, para o Eterno entrar nele? Caso sim, Baruch Hashem, abençoado seja o nome do Eterno. Caso não, então eu convido a você a, no contexto do texto, rasgar o seu coração, isto é, abri-lo para que o Eterno faça morada. E como é que o Eterno faz morada no nosso coração? Quando a sua palavra está dentro dele, do coração. E ela se exterioriza nas nossas práticas. É assim, certo? Voltando para o texto de Atos, veja bem. Então, o que significa? E será que todo aquele que chamar pelo nome de Adonai, então chamar pelo nome do Eterno significa voltar para ele e não necessariamente através da fonética, né? Falar o nome dele. Porque falar, certo? Falar por falar, palavras levam, ou melhor, o vento leva as nossas palavras, né? Portanto, o que Shimon Kefa está se referindo ao texto de Joel, dizendo que todo aquele que chamar pelo nome do Eterno, isto é, todo aquele que retornar para o Eterno, esse será salvo, será liberto. Liberto do quê? Liberto justamente de estar longe ou distanciado da forma como o Eterno quer que nós pratiquemos a sua palavra, a sua Torá, a sua instrução, o seu ensino, certo? Eu trouxe aqui para o nosso estudo, já estou concluindo, tá bom? Passa rápido, né? Passa rápido. Vamos lá. A palavra ikra, que é justamente essa palavra aqui, ó, certo? Chamar. A palavra em si, gente, é o kuf, o resh e o aleph, tá? Então, o Yud, certo? Ele não faz parte da palavra, mas como ele é citado aqui junto, então ele vem aqui, Ikra, chamar. Veja bem, cada letra possui um valor numérico, muitos aqui já sabem, quem está chegando agora vale essa informação. Então, se cada letra tem um valor numérico, quando nós somamos todos os valores numéricos correspondentes a cada uma das letras que constituem a palavra Ikra, chamar, a soma de todas elas é 311, tá bom? Veja lá. O que é chamar pelo nome do Eterno? Novamente, é fazer tchuvá, retornar para o Eterno. Chuvu.
311 é o mesmo valor numérico da palavra si, que significa altivez, que também é 311, certo? Somando os números correspondentes a cada uma das letras. Então significa que chamar o nome do Eterno só se pode retornar para o Eterno, chuve, quando no coração não tem um espírito altivo, uma pessoa altiva, uma pessoa que se acha melhor que todo mundo, uma pessoa que não é humilde, é uma pessoa que nunca irá retornar para o Eterno enquanto estiver altiva. Enquanto a humildade não estiver no seu modo de viver, não há como retornar para o Eterno. E existem muitas pessoas assim, infelizmente. Portanto, um dos primeiros passos para retornar para o Eterno é a humildade. Shimon Kefa encontrou essa dificuldade em algumas pessoas que inclusive estavam diante dele, certo? Tanto é que nós lemos no texto alguns dizendo, zombando, que aquelas pessoas que estavam falando em idiomas diferentes as maravilhas do Eterno, a Aseret Hadevarim, estavam embriagadas, desdenhando, olha só. Porém, outros Yehudim, que também estavam próximos, estavam ali abertos a ouvir o que significava aquilo. Interessante, né? Olha só. Então, esses dois tipos de pessoas, nos nossos dias, continuam a existir. A pessoa olha o texto da Torá, que nunca tinha parado para analisar, ela não entende muito bem, mas ela para ouvir, ela presta atenção. Outros, porém, olham e simplesmente a desprezam. Sabe o que é isso? Altivez de espírito. Isto é, uma pessoa que não dá nada para a palavra do Eterno. Se acha melhor que todo mundo, uma pessoa prepotente e acha que não precisa da palavra do Eterno, porque se acha autossuficiente. Entendeu? Uma pessoa altiva, repito, nunca conseguirá chamar pelo nome do Eterno, isto é, nunca conseguirá retornar para o Eterno, fazer chuvar. Entendeu? Diferente das pessoas, nossos irmãos, sobre o qual desceu o mover do Eterno. Se o mover do Eterno desceu sobre elas é porque realmente eram pessoas humildes diante da Torá, que aprendiam a cada Shabat, a cada porção, sabiam que precisavam aprender cada vez mais a respeito da palavra do Eterno e praticar em seu modo de viver. Foi sobre estas pessoas que o mover do Eterno veio. Olha só, né? Também em 311, nosso tempo já está estourado, né? 311 é o valor numérico da palavra Rafael, ou Rafael, o Eterno cura, que é um dos malachim, um dos mensageiros que estão diante do Eterno. O Eterno cura. Portanto, meu querido, minha querida, meu jovem, meu querido irmão, minha querida irmã, você quer retornar para o Eterno com todo o seu coração, conforme nós acabamos de ler no profeta Yoel? Você quer, mas o seu espírito, isto é, o seu ser, ainda é um ser altivo e você está lutando contra essa altivez que ainda está em você? Bem, se com todo o seu coração você tem um desejo de retornar para o Eterno, então o Eterno cura o teu coração, o teu ser. Ele te ajuda a vencer essa altivez que ainda está dentro de você. E quando você se portar com humildade diante do Eterno, aí sim
você vai chamar, vai poder chamar pelo nome do Eterno. Isto é, você vai poder realmente retornar para Ele. E desta forma você será salvo ou liberto. Deu para entender? Então essa altivez não era algo apenas do nosso tempo, gente, tá? Como a gente encontra pessoas altivas e que não aceitam que ninguém fale, né? Mas só elas é que querem ensinar e todo mundo tem que aprender com elas. O nosso Mashiach Yeshua nos ensinou a respeito da humildade. Né? Só estará no Malchut Hailohim, no reino do Eterno, aquele que humilhar a sua alma como uma criança. Foi na hora em que ele chamou uma criança e colocou entre os seus talmid, seus discípulos. Quando eles perguntaram para Yeshua quem era o maior no reino do Eterno, né? Foi isso que ele respondeu. Quem não humilhar a sua alma, ou seja, quem não for humilde, como essa criança não pode entrar no reino do Eterno. Malhut Hailohim. Graças ao Eterno. Então, nosso tempo já terminou. Passou rápido, né, gente? E eu deixo com você o meu Todarabá. Muito obrigado por tudo, tá, meus irmãos? Pela sua atenção, pelo seu carinho, por esse grande momento que nós estamos vivendo nos nossos dias de poder estudar esta maravilhosa carta de Atos, que é uma carta de Lucas escrita para Teófilos e que nos traz grandes relatos sobre o que aconteceu com nossos irmãos naquela geração, certo? Então, para fazermos um fechamento da nossa aula de hoje, nós estudamos hoje que Shimon Kefa fez citação justamente ao profeta Yoel, especificamente o trecho central que justifica aquilo que estava acontecendo que alguns Yehudi não estavam entendendo. Havia entre aqueles que estavam observando dois grupos de pessoas. Pessoas que estavam murmurando, e isso existe até os dias de hoje, e também pessoas que, mesmo sem entender, mas estavam ali observando e querendo entender com o coração aberto. Esse tipo de pessoa também existe nos nossos dias. Aqueles que murmuraram, certamente continuaram murmurando e seguiram seu caminho. Mas aqueles que abriram seu coração para o Eterno, compreenderam a profecia do profeta Yoel e certamente fizeram tchuvá, como nós leremos nos textos adiante. Retornaram, não que eles estivessem esquecidos da Torá, não é isso, mas sobre a perspectiva do nosso Mashiach e Yeshua no sentido de obedecer a Torá de forma plena, grandiosa, da forma como ele viveu e nos ensinou. Esse é o diferencial, tá? Nos ensinou a respeito da humildade, do amor. Então, esse foi o texto que nós estudamos, os textos, melhor dizendo, e já no final vimos que só há um modo de retornar para o Eterno e assim, portanto, chamar o nome do Eterno. De que forma? Não tendo uma atitude altiva, mas sendo humilde diante da palavra do Eterno. Uma pessoa que, quando ouve falar sobre as instruções do Eterno, não fica com raiva. Uma pessoa que, quando ouve falar em Shabat, que é uma das instruções do Eterno, não fica com raiva, não fica chateado, porque é a instrução do Eterno. Entendeu? Mas se fica com raiva, então significa que a pessoa ainda está com um espírito altivo, prepotente, que se acha melhor que todo mundo. Mas se quando você ouve a voz do Eterno, isto é, o que ele falou no Sinai, e você passa a prestar atenção, então você, com todo o seu coração, voltando para o Eterno te ajuda a curar o seu coração dessa altivez que talvez ainda esteja em você. E dessa forma, você
está chamando pelo Eterno, portanto, voltando para Ele. E é assim que você é salvo, você é liberto. Quando o texto diz ser salvo, não é ser salvo para a vida eterna, não é isso, gente. É ser salvo da condição que você vivia antes de conhecer a palavra do Eterno. É isso, entendeu? Ser salvo da forma como você vivia longe da Torá, tá? Então, os que estavam em Jerusalém, tzadikim, certo? Homens justos, pessoas justas, e que estavam conhecendo a Torá de forma plena, conforme nosso Mashiach Yeshua nos ensinou. Tá? Mais uma vez, Todarabá, muito obrigado. Não perca amanhã. Estudaremos com o nosso querido Moré Renato de Prísio com um pedacinho da Torá, certo? Será um estudo maravilhoso, assim como foi ontem com o nosso querido Moré Marcos Felipe com o Momento do Hebraico, certo? Aprendemos muito com ele. Está sendo um sucesso total o Momento do Hebraico. Assim como está sendo Maisai Hashlerim. Eu sou suspeito para falar, né? Estou apresentando. Mas graças ao Eterno está sendo. E também um sucesso total também está sendo um pedacinho da Torá com o nosso querido Moré Renato de Priso, bem como todos os professores, todos os morim que têm apresentado seus estudos aqui no canal Tchuvá Total. Tá bom, meus irmãos? Então, muito obrigado. Até a próxima quarta-feira, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, daremos sequência aos estudos do capítulo 2 de Maisai Hashlichim, Atos 2, Emissário. Bom? Então, desejo para você uma excelente noite, Laila Tov, e uma boa semana, Shavua Tov. Deixar vocês com uma linda canção que vocês sabem que eu gosto muito, hein? Moré Felipe já até reparou, né? Que quais são as músicas que cada morim, cada professor gosta, né? Eu gosto de todas, gente, tá? Mas essa aqui é muito especial, né? Bisdot Betlehem, nos campos de Betlehem. Então, que o Eterno abençoe você e toda a sua família, sempre, sempre. Todarabá, muito obrigado. Lehitraot, Shavuot Tov.